Olá a todos, bom dia. O meu nome é André Carvalho Luís, estás no Águia News, um canal que fala sobre o Benfica, notícias do Benfica e análise da imprensa desportiva. Bom, vamos começar com a análise da imprensa desportiva, o assunto de ordem do dia, que é Ricardo Horta. Ricardo Horta vai assinar mesmo pelo Benfica, segundo a imprensa desportiva. Eu já vos tenho dito isto há vários dias atrás. Aliás, o Ricardo Horta, como todos nós sabemos, era uma das prioridades do Benfica, tal como Enzo Fernandes o era. Tanto que o Roger Smith, logo na conferência de imprensa da apresentação, afirmou que Ricardo Horta era um belíssimo jogador. E, portanto, sabendo de nós que o Ricardo Horta era um jogador prioritário, era uma questão de tempo até o negócio ser feito. Vamos aqui fazer uma breve cronologia do negócio. O António Salvador publicamente disse que o Benfica apresentou uma proposta pelo jogador em fevereiro. Na altura, o Rui Costa encontrou-se com o António Salvador na Cimeira de Presidentes, em fevereiro, e depois, posteriormente, apresentou uma proposta de 10 milhões por mail, que foi recusada. O António Salvador teceu declarações a criticar a forma como os dirigentes do Benfica negociavam, elogiando o Porto, portanto, de certa forma, ridicularizou com o Benfica. O negócio parecia que estava enfadado ao insucesso, mas com o milagre de Jorge Mendes, que eu já vos tinha falado em vídeos anteriores, o negócio realmente irá ser feito. A bola diz que é por 15 milhões mais o empréstimo Gil Dias. O recorde diz que é 17 milhões mais o empréstimo Gil Dias, portanto, será um valor entre 15 a 20 milhões, como eu já vos tinha dito anteriormente, mais o Gil Dias. Falou-se eventualmente que o Rodrigo Pinho também podia entrar no negócio, mas isso foi negado pela imprensa desportiva, tanto pelo Record como pela Bola. E, portanto, resumindo, o negócio será feito, Ricardo Horta virá para o Benfica e esperemos que seja uma mais-valia, esperemos que o Roger Smith já tenha aquele jogador que ele queria para fazer mutação tática com o Rafa, a partir da esquerda para o meio. E é um jogador que será muito bem-vindo ao Benfica, um jogador que foi formado no Benfica e que volta à casa-mãe. Curiosidades em relação a este jogador. Em relação ao Ricardo Horta, curiosidades em relação a ele, fez 6 épocas no Braga, 93 golos, portanto é um jogador com golo, 93 golos em 6 épocas para um médio ofensivo ou para um extremo esquerdo, é bom. Fez 282 jogos e coabitou 4 épocas em Braga com o André Horta, que é o seu irmão. Para além disso, já tinham coabitado na formação do Benfica e no Vitória de Setúbal. Portanto, estes dois jogadores que sempre gostaram de jogar juntos, vão-se novamente separar. Ricardo Horta, parece que a novela Ricardo Horta chegou ao fim e que o homem vai efetivamente voltar a vestir a camisola benfiquista e que tudo corra bem ao Ricardo Horta nesta nova aventura. Em relação também ao Arsens, que é um jogador que está constantemente na imprensa desportiva a ser falado, toda a gente já sabe que o Benfica quer o Fredrik Arsens, o jogador do Feyenoord. Ele ontem entrou pelo Feyenoord, jogou na vitória por 5-2 do Feyenoord frente ao Vitesse, e o treinador do Feyenoord teceu declarações basicamente a dar a entender que o Arsens ia continuar, porque ele disse que não utilizou o Marcos, porque o Marcos já está praticamente vendido, que é o outro jogador do Feyenoord, mas que utilizou o Arsens, porque o Arsens é um jogador que faz parte do plantel, um jogador que ele conta, um jogador que ele quer na equipa. E ele, inclusivamente, disse que financeiramente o Feyenoord, embora ele não seja da área financeira, ele disse que o Feyenoord é um clube que já vendeu jogadores, portanto, que ele conta com o Arsens e que o Arsens é para jogar. E jogou na vitória por 5-2 frente ao Vitesse, curiosamente Vitesse Clube de Ferro. O que é que acontece? Bom, eu não acredito muito nestas declarações do Slot, que é o treinador do Feyenoord. Porquê? Porque o Rui Pedro Brás foi semana passada, deslocou-se aos Países Baixos, apresentou uma proposta de 10 milhões mais objetivos por este jogador. E, inclusivamente, o Feyenoord já contratou o Quintin Timber para suceder ao Arsens. Portanto, o Feyenoord já contratou um jogador para suceder ao Arsens. Rui Pedro Brás já apresentou 10 milhões mais objetivos. Este jogador tem sido constantemente associado ao Benfica na imprensa escrita. Portanto, eu não acredito que este jogador não venha para o Benfica. Este jogador vai ser fechado durante esta semana e podemos contar aqui com mais uma alternativa para o meio-campo a partir desta semana. Portanto, eu acredito que este Fredrik Arsens seja confirmado ainda no decorrer desta semana, tal como Ricardo Horta. São dois reforços que são importantes, um para o setor ofensivo, outro para o meio-campo. Porquê? Porque nós não podemos estar apenas dependentes do Florentino. O Florentino é bom jogador, mas precisa de concorrência. Vejam o que está acontecendo no lado direito da defesa. Gilberto e Bá, espetacular. Ali uma disputa espetacular. E esperemos que haja uma disputa espetacular também no meio-campo entre Florentino e Arsens. Agora, antes de prosseguir, gostaria de ouvir a vossa opinião. Vocês concordam
com a chegada de André Horta com o André Horta. Estão a ver qual é o problema de não poder editar os vídeos? É que eu dou uma gafe e vou ter que continuar na mesma. O que é que vocês acham da contratação de Ricardo Horta? Acham que é uma boa contratação por 15 ou 17 milhões mais Gil Dias por empréstimo ou não? Em relação ao Arsenal, consideram que vai ser uma mais-valia? Consideram que o valor de 10 milhões mais objetivos é um valor justo? Gostaria de ouvir a vossa opinião. Em relação a saídas, o Weigl, continuam a colocar o Weigl, portanto, continuam a surgir notícias na imprensa desportiva que o Weigl é para vender ou é para emprestar, portanto, parece-me evidente quando estas notícias surgem com intensidade que, de facto, o Benfica quer despachar o jogador. Porque muitas vezes é o próprio clube que coloca as notícias nos jornais. Porque os jornais não vão inventar, não é? Não podem estar constantemente a inventar. Por vezes inventam, mas não podem estar sempre a inventar. E, portanto, como esta notícia é recorrente, surge diariamente, é certo e sabido, e até pelo tempo de utilização que o Weigl tem, que o Weigl é mesmo para emprestar ou para vender. O Benfica quer despachar o Weigl. Porquê? Para poupar salário, porque o jogador tem um salário alto, e porque o próprio jogador quer voltar a ser... Porque o jogador não tem perfil para ser suplente. E acredito que ele queira voltar a ser selecionado para a seleção alemã. E nesse sentido surgem novamente notícias, tanto no Record como na Bola, que o Weigl é para emprestar ou para vender, sendo que a prioridade do Benfica era vender por 20 milhões, depois baixou o preço, continuam a não surgir clubes interessados e agora quer emprestar. Está disposto a emprestar, sendo que o clube que o vai receber tem que suportar os encargos do salário deste jogador. A questão do Benfica não conseguir vender não foi só pelo valor dos 20 milhões, foi também pelo salário do jogador. Portanto, os clubes que querem contratar o Weigl ou que pensaram em contratar o Weigl analisaram a questão do preço de compra, mais a questão salarial, e viram que seria um custo bastante alto e desistiram. O Benfica continua a tentar colocar o jogador, continuam a existir sondagens, continuam a existir algumas negociações, mas propostas concretas, valores concretos em cima da mesa não surgiram. Porque uma coisa é negociar, é falar, olha, poderei eventualmente ir até aqui, depois o clube diz, não, quero um bocadinho mais. Portanto, isso é negociar, mas apresentar mesmo uma proposta formal, dizer, olha, nós damos-te isto, pagamos este salário ao jogador, isso aparentemente ainda não surgiu. Em relação também ao Meite, o Meite também continua no mercado, ele tem sondagens da Turquia e do Médio Oriente, portanto são os clubes, são as ligas que o Benfica está a tentar colocar o jogador. Houve clubes destas ligas a de facto manifestarem algum interesse no jogador, mas desistiram quando descobriram o salário do jogador. Quando viram que o jogador tinha um salário alto, desistiram da ideia. O Benfica contratou por 7,2 milhões ao Turino em 2021. Mas o salário do jogador é alto. É alto para os clubes que estão interessados neles. Não que o jogador tenha um salário extraordinário, mas os clubes de média dimensão da Turquia que estão interessados nele não estão dispostos a fazer esse investimento salarial no jogador. E, portanto, está aqui um impasse. É um jogador que não conta para Roger Smith. O jogador gostaria de voltar eventualmente à Liga Francesa, mas é uma situação que está por definir. Em relação ao Tarab, o Tarab também teve propostas do Médio Oriente. O jogador quer estar presente no Mundial de 2022, porque não é todos os dias que Marrocos se qualifica para o Mundial do Qatar. Eles qualificaram-se. Tarab quer a todo o custo fazer parte da convocatória para o Mundial. E, aliás, é a sua última oportunidade de fazer um Mundial, porque ele já tem 33 anos. Ele teve propostas concretas do Médio Oriente, mas não chegou ainda a acordo. Porquê? Porque ele sonha regressar à Liga, ele sonha jogar na Liga Francesa, na Liga 1, e sonha continuar no futebol europeu. O Tarab é um jogador transfigurado, portanto, de um jogador calão, tornou-se um jogador dedicado e parece que ele quer recuperar os anos perdidos, porque se há uns anos atrás surgisse uma proposta do Médio Oriente, o Tarab aceitaria de olhos fechados. Neste momento, o Tarab não. Quer fazer carreira, quer ficar na Europa. Eu recordo que o Tarab chegou a renovar com o Benfica e a baixar o salário, portanto, acho que isso é um sinal de que o jogador tem motivação para fazer carreira. De recordar que o Tarab chegou à luz em 15-16, depois teve 2 épocas no Génova e afirmou-se no Benfica sob o comando de Bruno Lage em 18-19. Desde então fez 129 partidas, 2 golos. De recordar que o Tarab jogava no meio campo, não jogava na sua posição original, que era a 10. O que é que eu acho do Tarab? Acho que o Tarab já tem uma certa idade, embora tenha baixado o seu salário, continua a ter um salário alto, aprova a sua saída. No entanto,
estaria muito curioso para ver o Taraba jogar a ser uma alternativa à posição 10. Muito curioso, porque o Taraba, o ano passado, a determinada altura da época, o Benfica só produzia futebol ofensivo, porque o Taraba era o único que fazia um passo vertical, é o único que arriscava um passo de 30 metros, portanto, ele fazia carburar o Benfica, embora tenha poucas assistências e poucos golos, mas na construção das jogadas ele participava e tinha uma participação positiva, tinha muitas lacunas defensivas, com certeza que sim, mas eu acredito que este jogador, como uma alternativa a número 10, no ano em que estamos na Liga dos Campeões, poderia ter a sua utilidade. Essa é a minha opinião, mas obviamente que aquilo que o Roger Smith decidir, para mim está decidido, que ele é o treinador e eu gosto que os treinadores tenham o poder absoluto na gestão do plantel. Se o Roger Smith acha que ele não é um jogador que possa vir a ser útil, eu discordo, porque eu acho que ele podia ser útil a 10. No entanto, mesmo com a contratação de André Horta, acho que ele poderia ser útil na posição 10. No entanto, se o Roger Smith e a SAD consideram que não, mas principalmente se o Roger Smith considera que não, e sendo ele o chefe e o decisor do plantel, eu obviamente que aceito, porque para mim o treinador é que tem que decidir e tem que ter a liberdade de decidir e depois obviamente será chamado à atenção ou não no final da época e esperemos que a época corra bem e acredito que sim, porque o Benfica neste momento está, de certa forma, a representar a sua grandeza em campo, porque todos os jogos joga um futebol ofensivo, um futebol atacante, e um clube centenário como o Benfica, recheado de títulos, só tem uma forma de jogar, que é ofensiva, que é aquilo que o Roger Smith está a fazer, e para mim o Roger Smith tem todo o meu apoio. Vamos aqui falar também do jogo contra o Midtjylland. O Benfica vai jogar amanhã com o Midtjylland. O Benfica ganhou 4-1 na primeira mão, e portanto está tudo mais ou menos encaminhado. A equipa vai ser liderada por Rui Costa, vai arrancar às 17 horas de hoje para a Dinamarca e o jogo será às 18h45. Já se passaram 47 anos desde que o Benfica sofreu um golo na Dinamarca. Foda-se. Já passaram 47 anos desde que o Benfica sofreu um golo na Dinamarca, ou seja, é muito improvável que o Benfica sofra um único golo sequer na Dinamarca. Aí esse fadado dia foi a 2 de outubro de 1974, portanto pouco depois do 25 de abril, na Taça das Taças, e o homem que marcou-nos o gol foi o Bjarne Pettersen, do Valong. Mas mesmo assim o Benfica ganhou 4-1 na Dinamarca. Golos de Rui Jordão, 2 golos de Rui Jordão, Nené e Barros. O Benfica tem um saldo de 7 vitórias e 2 empates na Dinamarca, marcando 13 golos, sofrendo apenas 4. O último jogo que o Benfica realizou na Dinamarca foi em agosto de 2017, curiosamente também numa fase de apuramento para a Liga dos Campeões. Rui Costa, que vai liderar a comitiva, bateu livre, que resultou no golo de Katsuranis. Portanto, o Benfica tem um histórico de vitórias na Dinamarca, esperamos mais uma vitória preferencialmente robusta na Dinamarca frente ao Midtjylland, porque este ano é para arrasar. Opa, não posso dizer a palavra arrasar, que isso é mau agora, mas este ano é para ganhar tudo, ou pelo menos para ganhar uma grande competição. Bom pessoal, por hoje está tudo. Se gostam deste tipo de vídeos, deixem gosto. Aliás, deixem gosto, independentemente de concordarem comigo ou não, deixem gosto. Se vocês estiveram a vir aqui, ou estiveram a ver o vídeo até aqui é porque eu vos entretive, portanto só tenho que deixar gosto. Se concordam comigo, podem comentar. Se discordam comigo, também podem comentar. Eu não sou o sabe tudo, portanto, se vocês discordam daquilo que eu digo, também não há problema nenhum, desde que o digam de forma educada, estão à vontade. E se eu vos responder aos comentários, não estou-vos a criticar, estou apenas a falar com vocês, não levem as coisas a mal. Portanto, concordem ou discordem, fiquem à vontade para comentar. E se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal para receberem as notícias em primeira mão. Já sabem, aquilo que veem e ouvem aqui, não ouvem e nem veem mais lado nenhum. Um abraço e fiquem bem.